Olhem só que maravilha, esses tomatinhos amarelo com roxo, coisa mais linda, que surgiram voluntariamente aqui na nossa horta. Eles nasceram de forma espontânea e já estão produzindo, o que vem a calhar, né? O que vem a combinar com a fase que a gente está vivendo, que é o término agora do inverno e a entrada da primavera. Mês de setembro, a gente tem aí essa transição. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o nosso calendário de plantio. Então, o que semear em setembro, né? Conforme as fases da lua. E também a gente vai conversar a respeito do que nós precisamos fazer, além da parte da semeadura, para cuidar aí da nossa horta, para preparar a nossa horta para o verão, para esse calorão intenso aí que já está sendo sentido em algumas regiões. Sejam bem-vindos, eu sou a Vivi, esse é o canal Ser Sustentável e se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e já vá deixando o seu like. Vamos iniciar aí o nosso calendário de cultivo desse mês de setembro com a fase da lua crescente. Dia 3/9 inicia aí a lua crescente, que é uma fase da lua recomendada para que plantemos todos aqueles tipos de cultivo onde o que nós vamos aproveitar produz acima da terra. Então a parte dos troncos, como uma cebolinha, cebolinha também a gente aproveita as folhas, né? Mas enfim, aquele tronquinho da cebolinha, as folhas. Então, de forma geral, todas as folhosas, também as flores, tem a sua semeadura indicada agora na lua crescente. Em especial, a gente vai deixar a listinha aqui para vocês completa, mas em especial eu quero dar um destaque para o manjericão. O manjericão, ele, além de aproveitarmos as folhas, né, ser um ótimo tempero, ter um cheiro maravilhoso, ele produz muitas flores e atrai muitos polinizadores, muitas abelhas principalmente. Então é muito importante que quando a gente entrar aí na nossa primavera, quando depois, um pouco para frente, os nossos pés de tomate, aquele que eu mostrei ali é um caso à parte, né? O natural seria que eles estivessem começando a produzir um pouco mais para frente. Quando nossos pés de tomate, berinjela, pepinos estiverem aí no auge das suas floradas, eles vão precisar muito da ação desses insetos polinizadores. É por isso que é bem importante a gente ter o manjericão espalhado pela nossa horta, plantado em diferentes pontos, e também outras flores, flores em geral. Quanto mais variedade de plantas nós tivermos e de flores, melhor, pois nem todo inseto ele vai ser atraído pelo mesmo tipo de flor. Tem aqueles que têm o bico mais comprido, que só vão conseguir polinizar, chegar em flores, como a abóbora, por exemplo, que tem uma flor profunda, né? A gente precisa de um determinado específico tipo de inseto, como as mariposas, por exemplo, que tem o bico comprido e conseguem chegar e polinizar aí nossas abóboras. Por isso, inclusive, tá aí uma parceria perfeita, a gente plantar abóbora e junto plantar algum tipo de flor. Na sequência, a partir do dia 10/9, nós entramos no ciclo da lua cheia. Essa lua é aquela indicada para o plantio de frutos, como os pepinos, os tomates, que nós vimos no começo do vídeo. Eu vou deixar novamente aqui para vocês a listinha completa. E dessa lista, agora quem está aqui no sul vai poder já começar a plantar a maioria dos cultivos de frutos, né, que normalmente a gente só pode plantar quando vai chegando aí essa fase de calor. Eu não coloquei na lista aqui para o sul as pimentas ainda, porque elas costumam precisar de mais calor, mas eu quero aqui fazer um parênteses. Se onde você mora já é um local de clima quente, se as temperaturas médias já estão acima dos 25 graus, você já pode plantar a pimenta, semear a pimenta também, tá? Eu só não coloquei porque tem locais que ainda vão ter uma temperatura bem abaixo disso. E considerando essa temperatura mais amena que a gente ainda tem no sul, é o que permite que aqui a gente, no sul, sudeste, sul de Minas, permite que continuemos aí semeando os repolhos, as couves como a couve tatsoi, né, a couve chinesa, a couve de Bruxelas, que são cultivos que toleram um pouco de calor,
mas também precisam aí das noites ainda mais frias que a gente tem nessa época de início da primavera. Na sequência, a partir do dia 17, nós entramos no ciclo minguante da lua. Esse ciclo é aquele indicado para o plantio de todos aqueles tipos de alimentos, né, de raízes, enfim, onde a parte do alimento que a gente vai consumir é a que fica embaixo da terra. Então é o caso aí das cenouras, das beterrabas, cebolas, batatas. Vou novamente deixar a listinha completa aqui para vocês. Lembrando que quando a gente fala no melhor momento para semear, não significa que se você semear em outros períodos não vai nascer, não vai crescer. Apenas que nesse período, no caso da minguante, é quando a força gravitacional da lua está puxando a seiva das plantas para baixo, para as raízes. Por isso que a gente diz que favorece aí o desenvolvimento dessas raízes, que é o que a gente quer consumir. E a maior ênfase, né, a maior período de força, geralmente é de 1 a 3 dias, 1 a 2 dias, na verdade, né, contando 3 dias. O dia da lua, mais os 2 dias seguintes, é o auge, é o momento em que você tem a melhor força dessa lua para você poder plantar. E na sequência nós temos a entrada na lua nova, que é marcada no dia 25/9, e essa fase da lua é aquela mais indicada para o plantio de todos aqueles alimentos que nós temos a intenção de armazenar a nossa produção, ou parte dela, para um longo período. Então não é a fase da lua onde você vai ter a maior produtividade, mas é uma fase da lua que tem uma espécie de um defensivo natural aí contra carunchos. Então é muito boa para o plantio de grãos, como feijão, que eu mostrei agora para vocês, o milho, né? Também as abóboras, porque as abóboras, se você deixar ela madurar completamente antes de colher, a abóbora ela vai ficando seca por fora. Essa abóbora seca, ela é boa para você conservar, você pode guardar na despensa por um longo período de tempo, não estando exposta à luz, né? Ela vai ter aí uma grande durabilidade. E só lembrando, pessoal, que no caso do feijão, se a tua intenção é colher para ter uma boa produtividade, então a melhor lua para plantio é ali da crescente para cheia, né? A partir do momento que você tiver do 4º dia da crescente em diante, você já começa a ter também o efeito da cheia junto com a crescente. Então é um momento perfeito para você estar plantando feijão, milho, enfim, todos esses grãos. É nesse momento que você vai ter a melhor produtividade. Mas, se você quiser armazenar, aí você planta na lua nova. E como eu falei no início do vídeo, eu quero conversar com vocês a respeito de como que nós precisamos organizar, preparar a nossa horta agora para que ela esteja bem preparada para enfrentar o verão que vem por aí. E essa preparação começa, obviamente, como estamos falando aí de semear, em agora nós semearmos aquilo que nós queremos comer lá no verão, porque a gente tem que lembrar que as plantas têm aí um ciclo de desenvolvimento que costuma ser relativamente longo, principalmente as plantas de frutos, né? Então, se você ainda não iniciou em agosto as suas sementeiras de verão, agora em setembro é um bom momento para fazer isso. E indo além do que semear, é importante que a gente prepare a nossa horta para enfrentar os meses de calor que vão vir por aí. Então, além da instalação de um sombrite, por exemplo, que é uma forma de você trazer mais sombra, de você evitar que as suas plantas recebam um sol muito forte, e aí você vai ter que instalar a graduação do sombrite de acordo com como é o teu clima, se o sol é muito quente, se a temperatura sobe demais, você vai colocar um sombrite 70%, por exemplo, 80%, né? Dependendo da situação. Se você está num local em que o sol faz um sol forte, mas não é para tanto, um sombrite 50%, um clima mais ameno, um sombrite 30% é suficiente. Mas além do sombrite, é muito importante que a gente tenha um cuidado extra agora na hora de preparar o nosso solo, seja em canteiro, seja em vaso. Quando você for preparar o substrato para fazer o plantio das tuas mudas, ali você precisa agregar bastante matéria orgânica, de preferência o composto orgânico. Ou então você pode, se você tiver acesso a algum lugar de mata, né, ou de bastante árvores, vai embaixo das árvores, afasta aquela camada mais superficial e pega aquele conteúdo que está um pouco mais abaixo das folhas
ainda inteiras, que são aquelas folhas já começando a decompor, e mistura isso no teu substrato, certo? Porque ali você vai ter bastante retenção de umidade. Caso você não tenha nenhuma dessas alternativas, outra saída seria você aí sim adquirir, né? Vai ter que comprar a vermiculita, por exemplo, ou a perlita, ou as duas e colocar as duas em conjunto, vai muito bem. Misturar elas porque elas vão ajudar a reter ali umidade no teu substrato, no teu vaso, deixar ele mais soltinho. Como o calor aumenta a evaporação, você ter mais matéria orgânica vai ajudar a que as suas plantas tenham ali uma maior retenção de água e consigam resistir melhor ao calor, certo? Aqui a gente tem até um exemplo do efeito que o calor começa a ter nas plantas. Não que esteja faltando água nesse caso. Aqui a gente tem as ervilhas chegando no final do ciclo delas, porque o calor começou a aumentar bastante e elas são uma planta que precisa de um período aí de um pouco mais frio do que está fazendo agora. Então elas começam a encerrar já o seu ciclo. E falando em evaporação, vai mais uma dica. Tenham sempre uma camada grossa de cobertura sobre o solo de vocês. Que tipo de cobertura? Aqui eu estou usando grama seca, grama de quintal mesmo, que foi secada e colocada aí sobre os canteiros. Para fazer essa mesma função da grama seca, caso você não tenha acesso a ela, você pode utilizar uma serragem graúda, você pode utilizar folhas secas, ou caso você esteja aí cultivando em vasos e seja um cultivo pequeno, você pode também estar comprando aqueles sacos de casca de pinos, por exemplo, que inclusive dá uma ornamentada, fica bonito, né, os teus vasos. É uma alternativa que vai garantir também essa retenção de umidade. Preparando sua horta com antecedência, você vai ter um verão muito mais tranquilo, não vai ver aí suas plantinhas sofrendo com o calor. E aproveito também para dizer que eu estou deixando na descrição do vídeo para download esse calendário que a gente viu juntos hoje, calendário de plantio para o mês de setembro. Também está junto o calendário dos meses anteriores, então estaria de janeiro até setembro em PDF gratuitamente, é só clicar e baixar. E eu espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, compartilhe aí com quem mais você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. E se inscreve aí no canal, hein? Tchau, tchau!